Bem-vindo a mais uma sessão de PHC TV. Esta sessão irá-vos falar sobre a contabilidade de gabinete, na vertente do gabinete de contabilidade e na vertente do cliente. A contabilidade de gabinete existe desde a versão 2004, tendo existido melhorias, e neste filme vamos mostrar as funcionalidades da versão 2008 na gama Advanced. Esta sessão tem como grande objetivo clarificar a funcionalidade da contabilidade de gabinete, quer do lado do gabinete de contabilidade, quer do lado do cliente. Para existir contabilidade de gabinete, tem de existir um gabinete de contabilidade e um cliente. O gabinete de contabilidade irá exportar para o seu cliente o plano de contas, os diários, os centros analíticos, os documentos pré-definidos e os respectivos CPOCs. São eles o CPOC de vendas, CPOC de compras e o CPOC de movimentos de estoque. Depois disso, o cliente irá importar todas estas tabelas de configuração. Após o seu funcionamento e após determinado período, o cliente irá exportar para o gabinete de contabilidade os seus documentos. Desta forma, o gabinete de contabilidade irá importá-los para poder fazer a sua integração no módulo PHC Contabilidade. Para ter esta funcionalidade, o cliente deve ter o PHC Gestão e, caso tenha a gama Corporate, pode ter o PHC Clientes ou o PHC Terceiros. O gabinete de contabilidade tem de possuir apenas o módulo PHC Contabilidade. Vamos ver agora como funciona o circuito da contabilidade de gabinete. Começando pelo gabinete de contabilidade, este irá efetuar a exportação das tabelas de configuração para o seu cliente. O cliente irá ativar o parâmetro para poder ter a funcionalidade de contabilidade de gabinete e assim poder importar as tabelas de configuração disponibilizadas pelo seu gabinete de contabilidade. Após funcionamento, o cliente irá efetuar a exportação dos seus documentos, os documentos de faturação, documentos de compras, etc., para o seu gabinete de contabilidade. Essa exportação pode ser efetuada, por exemplo, através do envio do backup da base de dados para o gabinete de contabilidade. O gabinete de contabilidade irá importar os documentos e assim efetuar a integração dos mesmos no módulo PHC Contabilidade. Para importar e integrar os documentos, deve fazer um restore e attach da base de dados, ligar-se por ODBC ou via VPN e integrar os documentos, definindo uma ligação a dados externos. Caso o gabinete de contabilidade possua o módulo de gestão, pode usar a rotina de importação de documentos. Vamos agora efetuar uma demonstração no software PHC. Do lado do gabinete de contabilidade, este deve selecionar a opção de exportar tabelas de gabinete. Depois, pode marcar ou desmarcar as tabelas que pretende e selecionar se é uma exportação incondicional ou para determinado ano. A seguir, basta selecionar a diretoria que deseja e fazer OK. Quando se marca apenas uma tabela, a exportação cria um fecheiro zip com a informação necessária. Quando são marcadas duas ou mais tabelas, a exportação cria um fecheiro zip único com toda a informação necessária. Do lado do cliente, o parâmetro da contabilidade de gabinete, ativar ligação de contabilidade de gabinete, tem de estar ativo. Antes de efetuar a importação das tabelas de gabinete, se visualizarmos a configuração dos documentos de faturação, verifica-se que ainda não existem diários nem documentos para selecionar. O mesmo acontece, por exemplo, na ficha de um novo cliente, quiséssemos colocar uma conta, pois ainda não foi efetuada a importação do plano de contas. Ora, para fazer a importação das tabelas, deve selecionar a opção de importar tabelas de gabinete. Seleciona-se quais as tabelas que se deseja importar ou não, como o plano de contas, os diários, os centros analíticos, os documentos pré-definidos e os códigos CPOC. Ao importar, é-se alertado de que os registros já existentes na base de dados de qualquer uma das opções a importar são automaticamente apagados após a importação. Para continuar a operação, respondemos que sim e seleciona-se o fecheiro a importar. Após correr a importação, verificamos que as várias tabelas foram importadas corretamente. Se agora, por exemplo, voltarmos à configuração dos documentos de faturação, podemos confirmar que já existe a lista dos documentos, pois os mesmos já foram importados.
Após funcionamento, por exemplo, todos os meses, o cliente envia um backup da base de dados para o seu gabinete de contabilidade. O gabinete de contabilidade, após fazer o restore e attach da base de dados do seu cliente, pode integrar, por exemplo, os documentos de faturação. Para isso, deve definir a ligação a dados externos. Aqui, poderá escolher uma ligação via o DBC ou ligações a servidores SQL. Caso escolha esta opção, deve colocar o nome do servidor, o nome da base de dados, o método de autenticação Windows ou SQL, colocando o nome do utilizador e password. Se escolher uma ligação via o DBC, pode colocar uma expressão de ligação ou pode escolher nome do DSN. Caso opte por esta, deve colocar a identificação do ODBC que pretende usar para a ligação ao servidor, o nome da base de dados, o nome do utilizador e a password. Definido isto, deve testar a ligação. Após o sucesso da mesma, deverá testar a integridade dos dados. Estando tudo em conformidade, poderá voltar ao ecrã de integração dos documentos de faturação e preparar e integrar os documentos que pretender. E agora vamos falar um pouco das vantagens desta funcionalidade. A grande vantagem é a interação entre a empresa e o gabinete de contabilidade. Existe também uma diminuição de trabalho administrativo, isto porque vai diminuir o tempo na classificação e no lançamento de todos os documentos contabilísticos e, assim, ter um aumento de produtividade. É claro que esta funcionalidade, como já disse, depende do gabinete de contabilidade, ou seja, tem que existir pelo menos um gabinete de contabilidade e um ou vários clientes associados a esse gabinete, e assim poder efetuar a importação e a exportação de documentos versus configurações das tabelas. Para se manter atualizado sobre todo o software PHC, subscreva a newsletter e direto. Obrigada e até breve!